E aí, pessoal, o final da pré-temporada indica Renato tem um time. Isso mesmo, os principais destaques indicam um time do Grêmio. E é sobre isso que nós vamos falar. O Grêmio tem um time para começar o ano. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, o recado da HMB Carway 2023 começou e você também tem a oportunidade de ser guiado pelo novo. A HMB Carway está em condições imperdíveis neste mês para você conquistar o seu novo Hyundai. Sinta a tecnologia, sinta a inovação, sinta a segurança que só a Hyundai proporciona. Aproveite as condições imperdíveis deste mês e garanta o seu carro 2023 com preço de 2022. HB20 Limited com bancos em couro grátis ou ainda toda a linha Creta com IPVA 2023 grátis. Sinta a experiência de um Hyundai realizando o test drive na HMB Carway. Você guiado pelo novo em Porto Alegre, ali na Ipiranga 5570, mas tem Canoas, tem Novo Hamburgo e também Bento Gonçalves. Gente, algumas situações importantes aqui para a gente ponderar. O Grêmio montou um time novo, completamente novo. O goleiro é o mesmo e depois não se tem nada do time que 2022 acabou nos colocando aí um dos piores times que o Grêmio teve. Tem uma outra peça que foi o que sobrou do ano passado e também, de alguma maneira, nos remete a 2021. Mas o Grêmio mudou. E Renato viu os destaques da pré-temporada e claramente pode dizer: temos um time novo. E, principalmente, temos um time. Ontem, o Grêmio fez 4-0 com um gol de Campas, com um bonito gol do Diego Souza, uma enfiada do Cristaldo, muito bem tramado, uma jogada que ele vem, ele sai da linha, que ele tá no embate no meio campo, vem na linha dos volantes, consegue o posicionamento e faz um lindo passe para o gol. Depois tem um gol num rebote de um escanteio, nós mostramos isso, quem quer ver os gols aí, tem em muitos lugares, o Grêmio disponibilizou os gols, e tem também lá no meu Instagram, você vai lá e vê os gols. E por fim, um cruzamento do Tassiano e um voleio muito bonito do próprio Cristaldo, que foi um dos principais destaques, se não o maior destaque do segundo tempo, de uma vitória que não deve ser considerada do ponto de vista de grande discussão técnico-tática, porque o Grêmio improvisou o primeiro tempo, teve jogadores que são reservas, que são titulares, no segundo tempo da mesma maneira. Mas a gente pode juntar tudo e aqui começar a colocar os destaques. E em cima dos destaques começar a ponderar qual é o time que o Grêmio começa a temporada. Vamos lá. Breno é o goleiro de Renato. Breno é o goleiro titular do Grêmio. E sim, é preciso dizer, o Campeonato Gaúcho vai servir de avaliação dos goleiros do Grêmio. É preciso dizer isso. O Grêmio sondou goleiros. O Grêmio olhou goleiros. Então não me parece que a situação goleiro ela está discutida para o ano todo. Ah, mas isso pode prejudicar. Eu não sei, essa é a notícia. O Grêmio sondou, o Grêmio desistiu, tentou o Gabriel lá do Curitiba, vocês lembram, sondou o Rocher, que é o sonho dos dirigentes do Grêmio. O fato é esse. Avança então, goleiro Breno começa com esse ponto de interrogação, se a gente quiser olhar todo o ano de 2023. Na lateral direita, a aposta é Fábio. Fez o primeiro tempo ontem e começa como titular. Fábio, lateral contratado junto ao Nantes e que tem aí alguma história na Europa e veio aqui para ser titular. Quando deu a entrevista de apresentação, falou que gostou do projeto e tal.
O zagueiro titular é Pedro Jeromel, machucado. Começa Bruno Alves como o zagueiro pela direita. Uma improvisação, ele prefere jogar pela esquerda, mas o Renato fez a opção de colocar ele pela direita. Na quarta zaga, Walter Kahneman jogou essas partidas, está bem ambientado, não está sentindo grandes problemas físicos e começa muito forte a temporada, um ídolo do torcedor do Grêmio. Na lateral esquerda, Reinaldo, titular absoluto, vem pela mão do Renato, pela confiança do Renato, Reinaldo. A zaga é a parte simples da conversa. Tem a improvisação do Bruno? Tem. Não, o Bruno Vini treinou ontem e quem viu o treino gostou do que viu. Só que a gente sabe que ali o enfrentamento dos zagueiros ele é menor, porque o adversário não é da grandeza do Grêmio, mesmo que o Novo Hamburgo tenha mostrado lá, para quem viu, boas qualidades. Aí nós vamos para os volantes. Aqui, a primeira grande dúvida. PP é da confiança de Renato. Um volante de imposição, forte, de muito boa técnica, pouco lento em algumas ações, mas o Renato quer reeditar os volantes com a bola. E PP talvez seja o mais volante com a bola de todos eles. Então, é o jogador que me parece colocado como titular. PP. E quem joga ao lado dele? Carbajo fez, talvez, os melhores momentos da pré-temporada. Todos que analisaram a pré-temporada colocam o Carbajo como o número 1 da pré-temporada ou 2. Foi dos melhores da pré-temporada. E aqui, então, eu coloco Carbajo, mas entendo que aqui tem a primeira dúvida. Por quê? Porque Vijaçante foi bem também. Então seria PP, na minha visão, e Carbajo com uma sombra alta, forte de Vijaçante. Tá? Eu acho que por aqui nós vamos ter alguma novidade, tá? Mas aí a gente fala depois, que nós temos que conversar bastante sobre as saídas do Grêmio. Então, aqui a gente tem que conversar bastante. Aí a gente vem pro meia. O Grêmio testou em determinado momento Campaz. Ontem o Grêmio começou com Bitelo e depois o Grêmio terminou com Cristaldo. E ontem Cristaldo passou dos dois. Passou dos dois. Enganche típico, jogador de movimento, jogador de passe médio, jogador que pisa na área. Tudo que o Renato quer de um meia. Tudo que o Renato pede de um meia. Silencioso, é verdade. Começou meio tímido. Foi passando, teve oportunidade na dele e jogou. Deu assistência, fez gol, abriu o jogo, trocou muito bem passes com os volantes, mostrou entrosamento com os dois. Ali me parece ter passado o Campaz, ter passado o Bitelo e ter passado os testes todos que o Renato tentou movimentar por dentro, em toda a pré-temporada. Então teríamos no meio-campo PP, Carbajo, Cristaldo, que vem a ser, se a gente olhar lá para o início, a ideia de time de Calef e Brum. Vocês lembram quando a gente falou? Fábio, Jeromel, Kahneman, Reinaldo. PP, Carbajo, Cristaldo. Essa era a ideia de time. E aí, se a gente olhar para frente, bom, agora a gente vai chegar lá. Mas a ideia de time até aí segue dentro do que foi projetado por Calef e Brum lá atrás. E é interessante. A gente vai para frente, que aí é a linha, né? A gente falou do Cristaldo, que é o cara da linha do meio, o cara da linha da esquerda e o cara da linha da direita. Aqui na direita me parece que Gustavinho dominou. É Gustavinho. Ontem tivemos Campaz no primeiro tempo jogando por ali, fez gol no rebote. O Campaz tem uma dificuldade para jogar por ali. Ele não é rápido. O Campaz não é veloz. Ele é um jogador de boa técnica, mas ele não é veloz. E isso prejudica a forma como o Renato pretende jogar ali.
Então eu vejo por isso a característica, o Campas está melhor, está mais ambientado, o Renato deu moral para ele, botou em todos os jogos, deu força, mas ele não é veloz. E o Renato gosta do jogador mais veloz ali. Então me parece que Gustavinho ganhou aquela posição e começa a temporada como o titular. Aí nós vamos para a esquerda, Ferreira é o titular. Mas aqui claramente porque não chegou o jogador que o Renato pediu, que seria o Michael. O Ferreira, ele não fez uma pré-temporada. Ele é destaque em alguns trabalhos, mas quando chega na hora dos jogos, ele não consegue ser o jogador que se espera que ele seja. Ontem não conseguiu. Mas a moral pro Ferreira, e acho que todo gremista tem que abraçar o Ferreira, tá? Os gremistas precisam abraçar o Ferreira. Porque o Ferreira é o jogador da hora do Grêmio, é o jogador que tá lá e é o jogador que nós temos que valorizar. Não tem o que discutir. Eu não tô aqui e acho que agora acabou isso, né? Nós temos que começar a olhar para frente, esquecer um pouco o que passou para esse time dar liga e funcionar. E na frente, óbvio, Luizito Soares. Ontem eu já vi muita gente fazendo, o Diego Souza fez gol e o Soares não. Gente, vamos parar com essa história. Vamos parar com essa história. O Soares é o grande nome desse time e é esse o jogador que pode fazer esse time mudar de tamanho. Então, Soares não se discute. O Grêmio teria Breno, Fábio, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo, lembrando que só esperando para o Jeromel entrar, PP, Carbajo, ou Vijaçante, mas Carbajo, Cristaldo, Gustavinho, Ferreira e Luizito Soares. Este Grêmio começa uma temporada, e aqui um grande elogio aos dirigentes, com outra cara, com outra visão dos torcedores, com outra ideia e com um nível de otimismo e um nível de satisfação como a gente há muito tempo não via. E é exatamente sobre isso, que neste momento nós temos que comentar. O Grêmio mudou. E isso precisa ser aplaudido. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.